Bem-vindo, todas e todas, espero que vocês estejam super bem. Vamos dar continuidade à aula 2 do Teorias Tradicionais Críticas e Pós-Críticas na Educação Física Escolar. E agora eu vou apresentar para vocês como que essas teorias tradicionais críticas e pós-críticas se apresentam na estrutura da educação física escolar. Basicamente nas metodologias de ensino da educação física escolar que elas podem se espelhar, ok? Na aula 2, essa aula que eu estou começando agora com vocês, eu vou falar só das tradicionais. Vamos lá? Então, vamos começar. Bom, essas concepções ditas tradicionais de educação física escolar, a gente vai perceber na estrutura dessas aulas que muitas vezes a gente não está nem percebendo qual é a metodologia que a gente está usando, mas esse esquema de aula que a gente montou, essa estrutura, está muito parecida, está muito similar com uma estrutura já existente, né? E ela pode ser, mesmo se a gente perceber, tradicional, crítica ou até pós-crítica. Na maioria das vezes, quando a gente não está sabendo muito bem ou não está prestando atenção, geralmente, não é em todos os casos, mas geralmente a gente está reproduzindo uma estrutura tradicional. Tá legal? Isso a gente vai ver como é que a gente pode perceber isso. Bom, o que a gente chama de tradicional ou tecnicista, né? Eu expliquei na aula 1 como é que essas estruturas se apresentam na educação. Na educação física, essas estruturas denominadas tradicionais ou tecnicistas, né? Ou também podem ser chamadas, já foram chamadas de mecanicistas, né? Elas, na verdade, são tipos de aula que nessas intervenções, nessas práticas corporais mediatizadas, elas se preocupam quase exclusivamente com o ensino de destreza ou habilidades motoras, né? Então, é uma estrutura de aula, uma seleção de procedimentos que geralmente visam o desempenho técnico. É a busca do movimento eficaz, que faz com que conteúdos procedimentais sejam ligados ao fazer, sejam quase exclusivos. Princípios como diversidade, inclusão, aceitação de diferenças, problematizações são dificilmente previstos ou então dificilmente são apresentados nessa estrutura de aula que nós estamos chamando aqui de tradicional ou tecnicista. Bom, para a gente fazer mais uma alusão a esse tipo de nomenclatura, e eu estou retomando alguns aspectos da aula 1, né? O Cipriano Carlo Kessler, aquele livro Filosofia da Educação, ele coloca basicamente três posicionamentos, né? Numa relação educação e sociedade. Se nós quisermos, educação física e sociedade. Tá? Então, lá embaixo, fazendo do final da última barrinha para a primeira, né? Uma concepção ou uma relação retentora da sociedade, o Lukács diz que ela não critica, é uma visão ingênua. Essa relação tipo redentora da sociedade é aquela relação que eu expliquei para vocês na aula 1, que basicamente a função da educação seria repor quadros para a sociedade, seja de trabalhadores, sejam quadros de elite para os postos mais prestigiados. Nessa visão da relação da educação com a sociedade redentora, na verdade a educação tem um papel de glorificar uma sociedade existente. Na verdade, manter aquele status quo, como se a sociedade estivesse funcionando muito bem, a educação apenas vai ratificar esse processo. Por isso que o Lukács chama de redentora da sociedade, né? E a gente vê, às vezes, muito nos discursos aí, em época de eleição, as pessoas tendo esse tipo de visão que a educação vai resolver todos os problemas da sociedade, que a educação precisa melhorar, mas não se discute os problemas. O Lukács disse que é uma visão não crítica, porque não vê os condicionantes políticos, econômicos e sociais, e é uma visão ingênua. Uma visão reprodutora da sociedade era uma concepção lá do Bourdieu e Passeron, naquele livro A Reprodução, que ele vai dizer que o livro já tem um nome, né? A reprodução, a função da educação na sociedade, a relação dela, é reproduzir os interesses da classe dominante dessa sociedade. Então, é uma visão pessimista, segundo Lukács, é uma visão crítica que percebe que a educação está sempre condicionada por esses determinantes políticos, econômicos e sociais, e essa visão é chamada de visão crítico-reprodutivista. Mas quando o Lukács fala isso, ele está falando lá do livro do Bourdieu e Passeron, A Reprodução, de 1970, traduzido também no português. E a visão crítica é uma visão transformadora da sociedade, aquela ideia de transformar essa sociedade. É uma visão mediadora,
é uma visão que não é nem pessimista e nem muito otimista. Na visão do Lukács, é uma visão realista. É preciso modificar a sociedade, para a sociedade ser um pouco mais justa, um pouco mais democrática, oferecendo possibilidades mais igualitárias para todos. Então, o que a gente está trabalhando aqui nessa concepção é essa visão da educação física tradicional, tecnicista, redentora da sociedade. Reproduzindo para vocês, né? Pedagogias tradicionais, críticas e pós-críticas, mais um reforço, né? Antes da gente entrar nas metodologias específicas, tradicionais, tecnicistas, mecanicistas, ou como quiser o Lucchesi, redentores da sociedade. Né? Então vamos fazer um reforço aqui. As pedagogias tradicionais, tipo escola nova, tipo teorias tecnicistas, tipo teorias liberais, quais são os pressupostos? Eficácia, educação, eficácia, gerenciamento, a relação de ensino-aprendizagem, como essa relação pode ser mais dinâmica, foca no planejamento, atingindo metas, objetivos, num aspecto de gerenciamento, muito colado numa concepção assim, de gerenciamento fabril. Né? A ideia da metodologia de passo atrás de passo, que uma relação metodológica toda bem sequenciada daria um sucesso na aula, e uns objetivos operacionais, fazendo referência a Robert Meigner, né? Objetivos operacionais como condição, conduta e critério. Né? Então, essa concepção tecnicista é que a gente vai ver nessas teorias que eu vou apresentar. As pedagogias críticas, volto a fazer, um reforço, são as teorias críticas reprodutivistas, essa que o Lucchesi apresentou aí do Bourdieu e Passeron, né? A crítica social dos conteúdos e as teorias progressistas. A concepção pedagógica que dá um foco a essa pedagogia crítica é essa relação de crítica social. Os conteúdos devem ter relevância social para que os estudantes, em contato com esses conteúdos, aprimorem a sua reflexão crítica na sociedade, na perspectiva de transformar essa sociedade. Né? Então, relações como ideologia, luta de classes sociais, poder, emancipação, currículo oculto, são palavras-chave nessas concepções, nessas tendências pedagógicas. E as teorias pós-críticas? Currículo em rede, teorias multiculturais, teorias de currículo. Então, elas fazem também críticas às teorias críticas. Como as pedagogias críticas fizeram críticas às teorias tradicionais, né, as pedagogias pós-críticas também elencaram uma série de críticas a essas teorias críticas, né, dizendo que, por exemplo, que os problemas educacionais não estão só no embate de classes, né, classe proprietária e classe dominante, não é só isso que entrava o processo educacional, outros aspectos como a dificuldade de aceitação de diferenças, o aluno não sentir pertencimento no seu grupo, o aluno se sentir diferente, o aluno se sentir exilado dentro da própria escola, lembrando um livro do Tomás Tadeu da Silva, Alienistas em Sala de Aula, que os alunos eram considerados alienados, os professores alienistas, ou seja, de outro mundo. Então, essas proposições na teoria pós-críticas começaram a chamar a atenção que, mesmo dentro de uma sociedade excludente como a capitalista, outros problemas também perpassam a educação, e não só classe, luta de classe. Lógico que há um embate entre os teóricos das teorias críticas e os pensadores das teorias pós-críticas, claro. Né? Na verdade, esse embate acontece mais ou menos nas discussões aqui no Brasil desde 2005. As pessoas que são mais adeptas às teorias críticas acham que os favoráveis às teorias pós-críticas estão enfraquecendo a luta, na verdade não estão entendendo que a sociedade ainda é muito desigual e só vai ter possibilidade de uma igualdade quando mudar essa concepção política, mas as teorias pós-críticas continuam perseguindo a questão da transformação social, mas não tem essa adesão tão forte ao materialismo histórico e dialético, que é uma característica das teorias críticas. A teoria crítica estão muito voltadas numa perspectiva de esquerda e mais, uma perspectiva centrada no materialismo histórico e dialético. Na verdade, quase todas essas teorias aí, as teorias reprodutivistas, crítica social dos conteúdos e progressistas, estão mais ou menos linkadas a isso. Tá? Vamos para frente, vamos continuar. Bom, eu fiz um quadro aqui de teorias não críticas e críticas, só para a gente entender mais ou menos esse embate, em relação às suas práticas pedagógicas, maneira de agir e pensar essas práticas educativas e quais são essas perspectivas. Né? As não críticas são as conservadoras, na educação física também chamadas de
de tecnicistas. As críticas são chamadas de transformadoras, porque as críticas e também as pós-críticas estão sempre perseguindo um viés de transformação dessa sociedade, uma sociedade mais igual, mais justa, mais democrática. E como é que a gente pode ver isso em metodologias de ensino da educação física escolar? Bom, as conservadoras também são chamadas de tradicionais tecnicistas. A gente pode chegar a uma abordagem sistêmica, método global parcial e misto, que eu vou passar para vocês nessa aula para vocês terem uma ideia. Mas também tem uma perspectiva liberal, tipo liberal renovada, que é uma concepção de Musca-Mostyn, e também a concepção aberta, que é uma perspectiva também conservadora, mas busca mais um diálogo com o aluno, uma relação de igualdade entre alunos e professores. E as transformadoras são as pedagogias chamadas críticas e pós-críticas, né? As críticas, crítica superadora, do coletivo de autores, muito conhecido, e também a crítica emancipatória do Eleanor Kuhn, naquele livro Transformação Didática Pedagógica do Esporte. Mas isso a gente vai ver na aula seguinte. A pós-crítica, por mais que não seja uma concepção que tenha estruturado uma metodologia, até porque essa concepção pós-crítica, estrutura e modelo de aula fica meio fora, a gente tem na educação física escolar essa perspectiva do Marco Garcianeira, da educação física cultural, que dá bem para a gente perceber, e eu vou apresentar para vocês também, mas isso já numa terceira aula. Então, o que a gente vai ver hoje? Essas concepções chamadas de tradicionais ou tecnicistas, eu vou apresentar 3 para vocês que estão publicadas na literatura nacional. Por que eu não vou apresentar Musca-Mostyn? Porque Musca-Mostyn só tem literatura inglesa. Tem até um livro do Alfredo Faria Júnior, uma coletânea de prática de ensino, que ele apresenta, mas uma versão muito ultrapassada de 1966, o próprio Musca-Mostyn já transformou essa concepção. Né? Então vamos apresentar 3 como concepções tradicionais. Né? Abordagem sistêmica, de Singer e Dick, né? Publicado em 1980 pela editora Globo, infelizmente esse livro já está esgotado. Métodos alemães, de Dietrich, que várias apresentações ao livro técnico, né? Grandes jogos, tem esses métodos que eu vou apresentar para vocês. E Métodos em Educação Física, de Thelmo Pagano Xavier, de 1984. Tá? Dá para a gente ter uma boa ideia daquelas primeiras transparências que eu apresentei para vocês. Como é que é essa abordagem sistêmica? Bom, o Singer e Dick, essas abordagens que eu estou trazendo para vocês são todas aulas de educação física, são professores de educação física estruturando as aulas como ele deve ser. Todo professor que vai escrever um livro sobre educação física, sobre metodologia de ensino, ele parte do seguinte pressuposto: a educação física que está aí, ele não concorda. Por isso que ele está fazendo uma proposta. Se ele achasse que a educação física existente fosse satisfatória, ele não passaria o tempo dele estruturando uma nova educação física. Então, falando isso explicitamente ou não, quando um pensador, seja da educação física, apresenta uma proposta pedagógica, de princípio ele acha que a que está sendo encontrada por aí não dá conta da realidade. E foi isso que o Singer e Dick, professores de educação física americanos, fizeram uma abordagem sistêmica para a aula de educação física. Né? E essa concepção sistêmica é basicamente isso, uma concepção, uma entrada, um processamento e um final. Né? Essa que é a concepção, uma identificação do ponto de entrada, o desenvolvimento de alguma coisa e um produto final, e esse produto final vai ser revisado. Se tiver algum problema nesse produto final, volta para a cadeia inicial, como se fosse uma cadeia fabril, uma esteira fabril, né? Em que o produto vai sendo montado inicialmente, depois desenvolve o fechamento desse produto, no final esse produto é fechado e é testado. Se não tiver nenhum problema, ele segue em frente. Se ele tiver algum problema nessa montagem, ele volta para ser remontado. Essa é uma concepção de sistêmica: entrada, desenvolvimento, saída, com o famoso feedback, que é a revisão do ensino. E vamos ver como é que isso se dá na educação física com esse quadrinho que eu adaptei. Né? Por isso que não tem página, ele está adaptado por mim. No livro do Singer e Dick ele bota muito mais coisas, mas eu acho que não vai nos ajudar, por isso que eu simplifiquei essa versão. Bom, então, segundo os autores, a primeira coisa que se faz quando vai se partir para o ensino de alguma habilidade, né, ou alguma destreza motora, é identificar a meta de ensino. Afinal de contas, você quer ensinar o quê? Né? Depois dessa identificação do que você se propõe a ensinar, como habilidade ou como destreza motora, tem 2 passos lá: conduzir a análise de ensino, né, que está aqui, ou identificar habilidade e conhecimento de entrada. O que é conduzir a análise de ensino? Conduzir a análise de ensino é o quê? Analisar é sempre
repartir. Sintetizar é sempre reconstruir. Então, analisar, você sempre decompõe em parte. Então, a sua aula vai ser composta em parte. Você vai fazer o quê? Como é que você vai ensinar essa habilidade ou destreza? Quantas partes você vai apresentar essa a aprendizagem, essa habilidade? Quer dizer, não há possibilidade de ela ser apresentada no todo. Concepção sistêmica não permite isso. Então, você vai ter que trabalhar com educativos, com a apresentação desse gesto, dessa destreza em parte. E identificar habilidade de conhecimento de entrada. O que seria isso? Seria saber o que o aluno já possui. Qual é o conhecimento dessa habilidade, dessa destreza que ele já possui antes de começar a aula. Depois, definir objetivos de desempenho, desenvolver instrumentos de avaliação, planejar as estratégias, selecionar mídias e materiais e conduzir a avaliação formativa. Percebem a cadeia? Identifica como entra na esteira fabril, vê quais partes vai ensinar, vê o que ele já tem de aprendizagem, desenvolve essa aprendizagem, planeja as estratégias, como ensinar isso melhor, seleciona os materiais, os recursos, no final faz uma avaliação formativa. Acabou a avaliação formativa, esse aluno conseguiu absorver aquela destreza, aquela habilidade, segue para a próxima aula. Não conseguiu, revisa o ensino, que é o feedback, e ele vai entrar de novo numa outra aula nessa concepção de identificar quais são os conhecimentos, conduzir a análise de ensino, definir os objetivos. Então percebam, né, que essa concepção sistêmica é uma concepção que vai em parte, né? Identifica o procedimento de entrada, desenvolve a aprendizagem, faz uma avaliação no final. Tá? Então, como é que ficaria essa aula? Né? Como é que seria um plano de aula sistêmico? No mínimo, 3 partes. Primeiro, uma avaliação diagnóstica para identificar o quê? As habilidades de entrada. Então, você vai fazer uma avaliação diagnóstica com a garotada. Depois, você tem que desenvolver a análise de ensino. Né? Então, é um processo. Ensinar o que você for se propõe a ensinar em parte. E, no final, tem que fazer uma avaliação formativa para saber como é que ele entrou. Então, percebe? Ela pode ter mais de 3 partes, mas no mínimo ela tem que ser caracterizada por 3 partes. Uma avaliação diagnóstica no início, dividir aquilo que você vai ensinar em alguns educativos, alguns exercícios, e no final da aula fazer uma avaliação para ver se realmente a garotada aprendeu ou não. Isso é que é uma concepção sistêmica. Agora, perceba, isso não quer dizer que a aula vai ser ruim. Essa aula pode ser toda a partir de jogos. Ele pode fazer um aquecimento lúdico, depois ele pode fazer uma avaliação diagnóstica do tipo de um grande jogo, para ver se o que ele está querendo ensinar como habilidade está mais ou menos estruturada, se apresenta ou não se apresenta. Depois ele dá uma série de educativos, no final ele volta ao grande jogo para verificar se com aqueles educativos melhorou ou não aquela habilidade ou aquela técnica. Se não melhorou, volta e repete essa aula outro dia. Se melhorou, ele passa para um outro conteúdo, para um outro fundamento, perceba? Mas essa estrutura, para habilidade, para destreza, pode até funcionar bem. Agora, como é que a gente vai botar essa estrutura de aula sistêmica num conceito, por exemplo, de vivência democrática, de aceitação das dificuldades motoras dos colegas como normais, naturais, se não for uma temática ligada ao fazer, o procedimental, essa aula já não funciona. Então percebam que a própria metodologia já vai indicar um pertencimento forte ao campo da habilidade de uma técnica ou de uma destreza motora. Se você não quiser trabalhar isso como prioritário, essa concepção já se perde. Qualquer conteúdo atitudinal, qualquer conteúdo conceitual, qualquer concepção temática um pouco mais diversificada, includente, inclusiva, ela vai ficar meio focada nesse tipo de avaliação. Ou seja, né, essa aula de identificar o que o aluno já sabe, dar educativo, depois fazer uma avaliação para ver o que ele aprendeu. É uma aula muito técnica, né, ligada a um tecnicismo de uma habilidade, uma destreza motora. Beleza? Vou apresentar para vocês também um método chamado confrontação parcial, conceito recreativo do jogo esportivo. Esse método foi trazido no Brasil por alemães, Dietrich, vários professores foram chamados do Brasil para começar a estruturar a pós-graduação em educação física, todos eles eram doutores, e como na Alemanha tem uma tradição de ensino dos esportes, de pedagogia do esporte, muitos chamam até de pedagogia da bola, esses professores fizeram parte de vários programas de pós-graduação e fizeram várias publicações naquela editora chamada Ao Livro Técnico. Eu fiz uma coletânea
em que apresentam-se essas concepções, que são basicamente três, também concepções chamadas de tecnicistas, porque só estão preocupados, ou quase só estão preocupados com a aprendizagem de técnica, uma habilidade, ou uma destreza motora. Então, são três métodos para o ensino de jogos, segundo Dietrich: método confrontação, método parcial e conceito recreativo do jogo esportivo. O que seria o método de confrontação? Ele renuncia a qualquer tipo de partes, qualquer condução, qualquer analítica, qualquer fundamento. Na verdade, o destrambamento do jogo em elementos isolados. O lema é jogar, jogar e jogar. Aprende-se o jogo jogando. Joga-se e aprende-se jogando. O método parcial, pelo contrário, parte de uma concepção que, para aprender o jogo, é preciso dividir na habilidades técnicas, compreensão tática e treino, para colocar essas coisas em prática. Então, já é uma concepção de aula em que os alunos trabalham fundamentos daquele jogo, atividades em que aprendem aquelas habilidades, depois eles vão aplicar a parte tática também em condições específicas, e o treino é uma prática dirigida, ou seja, nessa hora, quando se faz uma prática dirigida, é que esses elementos se unem. Então, é uma aula muito dividida. O exemplo que eu dou é muito comum encontrar isso em escolinhas dos esportes coletivos com bola, né? Tem professores até dividem, uma vez na semana só educativo, na outra vez na semana só aplicação tática e o jogo, né? Então é bastante comum esse método parcial ser encontrado nas escolinhas de iniciação esportiva. E o conceito recreativo do jogo esportivo, o que é? É uma ordenação de série de pequenos jogos, de mini-jogos, para você chegar ao esporte que se pretende ensinar, até chegar ao jogo final. Então, a ideia é que você ensine o esporte com bola através de mini-jogos. Então, você vai ensinar o voleibol, você vai trabalhar com mini-jogos de toque, mini-jogos que vai trabalhar com manchete, com mini-jogos recreativos que você vai trabalhar o saque, ou seja, a aula vai ganhar uma tonalidade lúdica, né? Não tem aquela concepção de educativos mais mecanizados. A aula é um pouco mais lúdica e se aprende o jogo final, né? Através de pequenos mini-jogos. Esse conceito de jogo esportivo, conceito recreativo do jogo esportivo, é muito encontrado, tem professores que fazem essas dinâmicas. Veja bem, eu estou apresentando para vocês o esquema de aula. Ele pode ter um aquecimento no início, ele pode ter uma brincadeira como aquecimento, ele pode terminar a aula com uma roda de conversa, com um bate-papo. O importante dessas estruturas é que a gente perceba que elas têm um tipo de encadeamento, né? Eles podem ter não só 3 partes, 4 partes, 5 partes, mas elas têm uma forma de apresentar. Essa concepção de método confrontação parcial, conceito recreativo do jogo esportivo, é uma concepção de uma pedagogia alemã do ensino do esporte com bola, né? Percebe? O método de confrontação você aprende jogando. Mas esse método de confrontação, Marco, ninguém vai ensinar assim. Não ensina, principalmente nas séries iniciais. As crianças muito pequenas, não adianta você querer botar em fila e coluna para fazer, que essas crianças vão dispersar. Vão ter... Então, as crianças com idade, quando você vai trabalhar brincadeira, você, na verdade, com as idades menores, você tem que deixar elas jogarem, brincarem, né? Você vai fazendo algumas adaptações, mas no meio da brincadeira. Se botar essas crianças muito pequenas atrás de fila de coluna, não sabe nem conseguir fazer uma concepção de esperar a sua vez, vai dispersar, não vai concentrar. Então, o método de confrontação não é que seja inútil. Para ensino de esportes com bola, ele pode servir com as idades mais... com os estudantes menores funciona bem. O método parcial é o método mais tradicional de iniciação esportiva. E o conceito recreativo do jogo esportivo é através de mini-jogos, é uma concepção lúdica que é bastante interessante quando você vai trabalhar esporte com bola. Mas eu volto a dizer, nenhuma dessas concepções fogem daquele esquema tradicional do ensino da habilidade motora, do gesto esportivo, de uma destreza motora. E ficam quase exclusivamente para isso. Qualquer coisa além de uma dimensão conceitual, com uma dimensão atitudinal, quando você vai fazer alguma problematização, fazer algum tipo da relação desse esporte com a sociedade e tudo mais, isso tudo fica um tanto quanto esvaziado nessas concepções, porque elas não foram pensadas para isso. É a questão do método de ensino do Theo Pagano Xavier, estou passando rápido, que é só para ter as dimensões do que esses autores pensaram, né? O Theo Pagano Xavier pensou no método global, parcial e misto.
O que seria o global parcial misto? O global é muito parecido com confrontação lá do Dietrich, né? Consiste em ensinar uma destreza motora, ou até mesmo um esporte, apresentando todo o seu conjunto. Então, aprende-se aquela destreza, aquela habilidade, tentando repetir um modelo ou tentando fazer do seu jeito. Né? É o método global. O método parcial também é muito parecido com o parcial lá do ensino dos jogos, que é aprender uma destreza motora por parte e depois uni-la. Ou seja, se você vai ensinar um gesto, se você quer ensinar uma bandeja, você primeiro vai ensinar a entrada da perna, o salto, a elevação, o movimento da mão, quer dizer, então você vai ensinar por partes o movimento. Para movimento complexo, o método parcial é indicado. E o misto, que foi a pesquisa do Thelmo Pagano Xavier, consiste em ensinar uma destreza motora, apresentando todo o seu conjunto, para depois voltar para uma parte mais complexa. E depois volta novamente. Então seria um global, um parcial e um global ao mesmo tempo. Né? Ele apresenta o movimento como um todo, treina uma parte mais complexa do movimento, depois volta ao movimento completo. Tá? Veja bem, o Thelmo Pagano Xavier não fez essa metodologia para ensinar jogos. Ele fez essa metodologia para ensinar qualquer coisa. O método anterior, que eu falei que era dos alemães, mais conhecido como do Dietrich, Jürgen Dietrich, é mais para ensinar esporte com bola. Foi pensado para ensinar esporte com bola. E aqui embaixo tem umas subdivisões do método parcial, parcial puro, progressivo, repetitivo, retrogressivo, isolado, que é uma salada de você juntar a parte 1 com a parte 2 para depois fazer a parte 3, depois ou começa do fim para o início. Agora, o método parcial é muito interessante, por exemplo, quando se faz algum ensino de coreografias de dança, quando faz uma sequenciação de movimentos assim em série, o método parcial é muito interessante. Por exemplo, nas lutas ele é muito utilizado. Né? Toda luta que tem kimono, que tem o kata, que é uma sequência de golpes contra um inimigo imaginário, um ataque simulado, você tem vários movimentos, às vezes 50 movimentos. Como é que você vai passar isso para o aluno ou para a aluna de uma vez só? Então você vai por parte. Então essa concepção de parcial é muito comum. Volto a dizer, mas o global ninguém ensina nenhum movimento pelo todo. Não, muitas vezes ensina, volto a dizer. Crianças, nos anos iniciais, não adianta querer ficar trabalhando muito parte, porque as crianças não têm ainda a capacidade de entender e pouquíssima concentração. Então é melhor fazer atividade do método global. Né? Apresenta o movimento com todo e a criança consegue fazer do jeito dela. É importante que ela faça o movimento e vocês consigam fazer algumas problematizações com ela. Então, veja bem, falei do abordagem sistêmica, né, que dá bem para ver as partes, a sequência, o que vem um atrás do outro, um sequenciamento didático, metodológico muito forte, uma avaliação no início, uma avaliação no final, possibilitando um feedback. Depois falei dessas concepções do método confrontação parcial, conceito recreativo do jogo esportivo, trazido do Brasil pelos alemães. E no final tem um Pagano Xavier, um professor brasileiro, que veio trabalhar com essa concepção global parcial e misto. Né? Ele pega muitas coisas de Helena lá na Espanha, só para vocês terem uma ideia dessas concepções, e volto a dizer, por que elas são tradicionais? Não quer dizer que só por ser tradicional ou só por ser tecnicista, tem que jogar tudo fora. É que elas têm uma dimensão restrita, reduzida. Servem muito para o quê? Ensinar uma habilidade, uma destreza motora. Você vê aí a concepção dita aí pelo Thelmo Pagano, consiste em ensinar uma destreza motora, quer dizer, sempre ligados ao fazer. Qualquer dimensão para além do executável, né, fica muito complicado aplicar esses métodos. Agora, eles não são absolutamente descartáveis. Né? Tem uma concepção de treinamento, eu dei os exemplos, no ensino de dança, no ensino de luta, eles são muito utilizados. Mesmo que os professores não saibam que estão usando o parcial ou o misto, eles estão usando. Muitas vezes, vocês dando aula, vocês não estão sabendo, estão usando um global, estão usando um conceito recreativo do jogo esportivo. Então, a ideia foi apresentar essas concepções tecnicistas, exemplificar por que elas são consideradas tecnicistas tradicionais ou mecanicistas. Por quê? Porque elas se reduzem ao ensino de uma destreza motora ou de uma habilidade específica, ou de um esporte com bola, ou de qualquer esporte. Falou? Aguardem a aula 3, que a gente vai apresentar para vocês as teorias críticas e que a gente pode, de repente, falar um pouco mais dessas concepções e de como elas se apresentam
na educação física. A gente teve uma ideia dessas concepções na educação e eu quis fazer um pareamento de qual tipo de aula, qual tipo de estratégia, qual tipo de desenvolvimento, qual tipo de aula, de esquema de aula que essas concepções se configuram. Falou? Fiquem bem. Vamos lá para a aula 3. Forte abraço a todas e a todos.